Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o presbítero irmão Valmir Santos. É sempre um prazer, um privilégio estarmos juntos pelas manhãs para meditarmos na Palavra de Deus. Hoje uma manhã de quinta-feira, 29 de novembro de 2018. Hoje o Café com a Palavra nós vamos falar sobre o Deus Eterno. Mas antes eu quero mandar um abraço para o Luiz Paulo, sua esposa irmã Graziela. Um forte abraço, irmão Luiz Paulo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que o Senhor possa continuar os dando graças, dando força para prosseguir esta jornada. Deixo para a vossa meditação o Salmo 96, verso 1, que diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia e de noite, tá certo? Luiz Paulo, sua esposa irmã Graziela, um forte abraço, Deus os abençoe a todos. Meus irmãos, hoje o Café com a Palavra nós vamos falar sobre o Deus Eterno. Salmo de número 90, versículo de número 1 nos diz: Senhor, Tu foste o nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascesse os montes e formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Meus irmãos, esse trecho das Escrituras nos ensina sobre o Deus eterno, o Deus verdadeiro. Moisés diz que o Senhor é o nosso refúgio. O Salmo de número 90, o autor é Moisés. E aqui Moisés ele nos ensina falando sobre este Deus maravilhoso. Quando ele disse: o Senhor é nosso refúgio, e assim é de geração em geração. É o mesmo que nele vivemos e nos movemos e somos, de Atos 17, 28, quando Paulo, ele em Atenas, na Grécia, ele discursa e fala sobre este Deus maravilhoso. Em outras palavras, consideramos Deus por tudo. Deus é tudo. De geração em geração, Tu és Deus. A Bíblia diz que antes que nascesse os montes e formasse a terra e o mundo, mesmo de geração em geração, de eternidade em eternidade, Ele é Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Meus irmãos, para aqueles que passam a vida confiando em sua própria força, em sua própria mentalidade, confiando nos seus próprios projetos. Meus irmãos, confiar na sua própria força é um caminho de esgotamento e de dor e de muitos problemas. Mas para aqueles que apoiam no braço do Deus eterno, naquilo que é eterno, aí sim, esse é um caminho de alegria e regozijo. Inclusive no deserto, quando Moisés ele escreve este salmo, o período em que Israel estava no deserto, em que Moisés se encontrava no deserto, Moisés diz no Salmo 90, verso 3, Tu retornas o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens, tornai-vos. Meus irmãos, o segundo versículo do Salmo 90, ele fala da criação. Ele fala que antes dos montes, Deus já existia. Deus é eterno.
O verso 2 fala da criação. O verso 3, ele fala da queda. Deus deu ao homem a alternativa, lá no Éden, meus irmãos, de comer ou não da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem tinha a alternativa de tocar, de comer ou não tocar e comer. Meus irmãos, disse-lhes o Senhor que não deveria comê-lo, porque se comesse, sofreria como consequência a morte eterna. Gênesis 2:17. A última parte desse versículo é uma petição que o homem retorne para Deus. Veja o que diz a Bíblia: tornai-vos filhos dos homens. Aqui, meus irmãos, é tornar para Deus, é voltar para Deus. Por 1000 anos diante dos teus olhos são como o dia de ontem, que aconteceu como uma das vigílias da noite. Meus irmãos, Salmo 90, verso 4, expressa aqui a grandiosidade deste Deus eterno. Veja o que diz: porque 1000 anos diante dos teus olhos são como o dia de ontem. Aqui, meus irmãos, volta ao verso 1, quando Moisés disse: Senhor, tu foste o nosso refúgio de geração em geração. Aqui está falando da grandeza deste Deus eterno. 1000 anos são como o dia de ontem diante dos teus olhos, como uma das vigílias da noite. Meus irmãos, o homem deve considerar a eternidade como Deus a considera. Em outras palavras, devemos apoiar nossas ações no eterno, no Deus da eternidade, em lugar de nos apoiarmos, em lugar de confiarmos naquilo que é temporal, em lugar de apoiarmos naquilo que é temporal, devemos apoiar naquilo que é eterno, que é Deus. Meus irmãos, infelizmente, lamentavelmente, a maioria do mundo moderno vive apoiado naquilo que é temporal. Meus irmãos, a vida passa como as águas de um rio. Se você observar a água de um rio, ela passa e nunca mais volta. Devemos ali, no período em que estamos olhando a água descer, devemos ser racionais e ver o quanto a vida passa. Então, meus irmãos, devemos apoiar naquilo que é eterno. Por isso, o salmista, no Salmo 121, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Está falando que monte fala de altura. Aqui, olhar para os montes, né? Os montes de Sião, para o alto, olhar para os céus, de onde me vem o socorro. O socorro só pode vir daquilo que é eterno, daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. Meus irmãos, o verso 5 diz: os faz como uma corrente de água, são como sono, como a erva que cresce na manhã. O versículo 2 falou da criação, o 3 da queda, e o versículo 5 fala de Noé e do dilúvio.
os faz como uma corrente de água. São como o sono, como a erva que cresce na manhã. Na manhã floresce e cresce, à tarde é cortada e seca-se. Meus irmãos, no sentido amplo deste verso, ele fala da morte como uma corrente de água, e fala da vida como uma erva, que floresce por um curto tempo e logo desaparece. Meus irmãos, a erva do campo, ela basta um período de chuva. Ela cresce rapidamente, mas também rapidamente ela seca-se e se perde. Aqui o Deus eterno contrastando com a vida humana. É Deus aconselhando, é Moisés escrevendo a respeito deste Deus tão maravilhoso. Meu irmão, vive a vida, mas vive a vida com entendimento. Administre a vida, mas não deixe a vida administrar você. Tem pessoas que não possuem o dinheiro, por exemplo. O dinheiro o possui. Tem pessoas que não possuem o tempo o possui. Aqui Deus está nos ensinando sobre a efemeridade da vida, a transitoriedade da vida. Na manhã floresce e cresce, à tarde é cortada e seca-se. Meus irmãos, é a forma em que o Espírito Santo descreve a vida do homem. Como a erva que nasce de manhã e à tarde, ela pereceu, já foi. Mas o Deus que você serve, Ele é um Deus eterno. Então faça valer a pena, meu irmão. Vive uma vida para Deus. Vive uma vida para o Senhor. A Bíblia diz no Salmo 90, verso 7, porque pelo teu furor somos consumidos, e por tua ira somos turvados. O furor e a ira que menciona, aqui fala da maldição do pecado, que foi imposta sobre a raça humana, que Deus colocou por causa do pecado. Isso em relação à queda. Meus irmãos, Deus não pode tolerar o pecado de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Por isso, na cruz do Calvário, Ele deu o seu único Filho para salvar a raça humana, levar para Deus, para viver uma vida na eternidade com Deus. Meus irmãos, como a erva nasce de manhã e perece à tarde, no sentido lógico de como é que acontece, quando o homem aceita Cristo na cruz do Calvário como seu Salvador, de um certo sentido ele está livrando dessa erva perecer à tarde, do fogo terrível do inferno. Então, quando o homem entende na sua juventude, no seu intelecto, que Deus é eterno, Deus lhe propõe a salvação, irmãos, através da cruz do Calvário. A Bíblia diz que o Senhor pôs as nossas iniquidades diante dos seus olhos, diante de si, e os nossos pecados ocultos à luz do seu rosto. Nada fica escondido, irmãos. Essa passagem significa que Deus julgará os pecados, tanto os ocultos quanto os expostos. E na cruz do Calvário, meu irmão,
Quando o homem aceita a Cristo como seu Salvador, Deus o lava. Que Deus maravilhoso. Este é o Deus eterno. Ele dá um banho de misericórdia. Ele lava o homem dos seus pecados. Somente Cristo na cruz do Calvário pode salvar o homem. Meus irmãos, a Bíblia diz que todos os nossos dias se vão passando. E acabamos os nossos anos como um suspiro. A vida é passageira. Acabamos os nossos anos como um suspiro. Este 9º versículo do Salmo 90 fala do orgulho quebrado no coração do homem. Sua autossuficiência deposta e suas energias regidas pela sabedoria divina. Pois todos os nossos dias se vão passando em tua ira. Acabamos os nossos anos como um suspiro. Aqui as energias humanas se vão, irmãos. É o Deus eterno anunciando a efemeridade da vida humana. Você precisa viver e entender que você é humano. E você precisa de um Deus eterno e descansar nele. Meu irmão, descanse no Senhor. Senhor, tu fostes o nosso refúgio de geração em geração. Meu irmão, que Deus seja o seu refúgio de tempo em tempo, dia após dia, minuto após minuto. Que Ele seja o suspirar da sua vida. Que Ele seja aquele que está contigo o tempo todo. Não despreze a companhia divina, tá certo? Veja, repito para você o Salmo, o verso 6. Salmo 90, verso 6. Na manhã floresce e cresce. À tarde corta-se e seca-se. Está falando de como a vida humana é passageira, tá certo? Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.